Boa tarde. Vamos dar início, então, à apresentação, né, dos nossos dados sobre inflação. Eu vou passar a palavra primeiro para a Clarissa, não é isso? Para fazer a apresentação do IPCA e INPC, e depois a gente passa para os nossos colegas da SEASA, para o índice SEASA. Tá certo? Então tá, vamos lá. Boa tarde. Bom, hoje eu vou apresentar os dados do IPCA para julho, né, de 2017. Vou começar a apresentação mostrando o comparativo Brasil-Brasília regiões pesquisadas, falar da decomposição do índice por grupos e categorias, destacando quais foram os itens que tiveram um maior aumento, e vou falar rapidamente do INPC. Começando aqui para mostrar o resultado de Brasília, do IPCA, a gente vê aqui que o IPCA foi de 0,28 no mês, um valor acima da inflação brasileira, que foi de 0,24, porém ele está bem no meio aqui entre todas as regiões pesquisadas, não quer dizer que ele está muito se destacando aí de uma maneira extrema, nem para baixo nem para cima, né? No acumulado do ano, a gente está com 1,51% de inflação e em 12 meses 3,79%. Mês passado a gente estava com 4 no acumulado em 12 meses. Isso daqui é uma tendência de queda que já tem acontecido nos últimos tempos, vem acontecendo isso com a inflação de Brasília e do Brasil. Inclusive, Brasil estava no limite inferior aqui do intervalo de confiança da meta de inflação e agora a gente está abaixo do limite de confiança do intervalo, né, da banda da meta de inflação. A tendência é que isso, ao longo do segundo semestre, se reverta um pouco, porém a inflação vai continuar abaixo da meta, mas dentro do intervalo de confiança, pelo menos essa é a expectativa do mercado até o momento. Próximo. Esse daqui é um gráfico que mostra a evolução mensal do IPCA. Eu acho que é interessante a gente ver, quando a gente está pegando 2017, que é esse de baixo aqui, como nossa tendência tem sido sempre estar abaixo da inflação do mesmo mês do ano anterior e do ano de 2015. Tá? Senta aqui. O que a gente está vendo aqui, ao longo de todo o ano de 2017, e a gente tem tido sempre resultados inferiores aos anos anteriores. Isso mostra justamente que a gente está tendo um processo de acomodação da inflação e de queda da inflação brasileira, né? Em junho, dá para ver que em 2015 a gente teve uma inflação bem alta, de 1% somente em junho. Junho não, né? Junho, isso. E agora, e esse ano a gente teve uma deflação, né? Então, isso daqui mostra o comportamento de queda da inflação de Brasília ao longo dos meses, né? O que foi que variou mais esse mês para gerar esse resultado de 0,28? A gente tem aumento na saúde e cuidados pessoais, a alimentação e bebidas, que foi de 0,49, e nossa, essa pilha está... E despesas pessoais. Eu quero que vocês prestem atenção em... Eu vou chegar perto aqui, gente. Posso passar para lá? Tem duas coisas que são interessantes aqui. É que o Brasil ele é bem diferente na alimentação, em relação a Brasília, tá? E habitação, que também em Brasília a gente tem um crescimento de 0,08 e a habitação no Brasil está de 1,64. Bom, alimentação e bebidas, esse resultado aqui ele vai se dar, como vocês vão ver daqui a pouco, porque Brasília teve um aumento na refeição fora de casa, tá? Coisa que não tem acontecido tanto no Brasil. No Brasil, de forma geral, a alimentação dentro de casa, ou a comida que a gente compra no supermercado, ela tem baixado o preço, está numa deflação já faz algum tempo. E, para Brasília, a refeição fora de casa tem um peso grande e ela tem aumentado, tá? Os preços. E habitação, esse resultado aqui, ele tem a ver com a bandeira tarifária,
que foi para a bandeira amarela, em julho, a partir do dia 1º de julho, e gerou essa modificação. Só que, em algumas regiões, o percentual, porque como é por valor, né, real, absoluto, o percentual acaba sendo muito maior do que o valor do megawatt nessas regiões, e isso faz com que a variação seja muito maior. Não sei se eu fiz entender, né? Quer dizer que se está com valor muito baixo, se aumenta, vamos lá, é R$1 o megawatt e aumenta R$2 por causa da bandeira, você vai ter um aumento de 200%, 300%. E se por outro lado, se o megawatt é R$5 e aumenta R$2, a variação vai ser bem menos do que 100%. Então, essa é a ideia. Tá? Isso acontece com Brasília, quando a gente vai falar da gasolina já já. Bom, grupo de saúde, que foi o maior percentual no mês, o responsável foi o plano de saúde, que a gente pode ver que tem um peso maior dentro do grupo de saúde e cuidados pessoais. E tem sido uma constante esse aumento de plano de saúde, como a gente tem mostrado aqui todos os meses. Quando a gente está falando de alimentação e bebidas, a gente pode ver que, dentre as três maiores variações, a gente tem lanche e refeição. O tomate tem crescido, a gente tem visto isso com a Ceasa, com as variações que tem. A gente vai ver um pouquinho melhor essa parte das verduras, né, dos legumes, etc. Mas eu acho que é interessante a gente focar aqui na parte de lanche e refeição, que tem pesos grandes, né, e tem mostrado uma variação não só mensal, mas ao longo de 12 meses. Isso tem acontecido, de a gente ter um aumento no preço da refeição. Já foi falado aqui em alguns momentos sobre a questão hídrica, que tem feito, de alguma forma, pode estar gerando também um certo movimento de aumento de preços para gerar o ajuste de processo, né, por conta do racionamento de água, etc. Quando a gente está falando de grupos de despesas pessoais, a gente pode ver aqui que todos têm a ver com serviços, né? Empregado doméstico, cabeleireiro e manicure. Esses itens aqui, tanto empregado doméstico, cabeleireiro, manicure, lanche, refeição, são itens que são não comercializáveis, né? A única concorrência que você vai ter é uma concorrência local. É produção e consumo local. Isso tende a descolar um pouco do resto dos preços dos outros produtos que têm algum tipo de concorrência, tanto nível nacional, internacional, etc. A gente tem artigos de residência. É interessante notar que artigos de residência, em geral, eles têm mostrado uma certa deflação, principalmente quando a gente fala de imóveis e de aparelhos eletrodomésticos, mas esse mês a gente teve um crescimento de 0,31%, e isso vem aqui por conta de consertos. Se a gente pegar pelos subgrupos, móveis, aparelhos eletrodomésticos e consertos, consertos é o que tem mantido o preço dos artigos de residência numa variação positiva. Tá? Isso mostra bastante, se a gente pensar em termos de mercado, você para de trocar o seu eletrodoméstico para consertar o seu eletrodoméstico, né? Então, você tem quando a gente está em época de crise, existe uma tendência de uma mudança para você aumentar a demanda de consertos e reduzir a demanda por novos aparelhos, que é o que tem acontecido se a gente vê também o próprio resultado de comércio, de serviços, etc. Quer dizer, estou querendo dizer o quê? Que aqui, a partir do momento que você tem um aumento de demanda de conserto e manutenção, você acaba tendo possibilidade de aumentar a sua margem e aumentar o valor do seu produto. Por fim, quando a gente está falando de transporte, teve um aumento de 0,26%, a gasolina teve um aumento de 0,87%, não foi o que mais impactou no mês, tá? A passagem aérea impactou mais. Mas eu quero falar duas coisas sobre a gasolina. A primeira, que ela foi a segunda maior variação do país. São Paulo, se não me engano, foi a maior variação que teve em relação à gasolina. A gasolina aumentou por conta da inclusão da alíquota, né, e do aumento da alíquota da PIS/COFINS. Mas essa alíquota, ela é uma alíquota que ela é em valor absoluto, novamente. Se a gente vai pegar no mês de julho a média de todos os estados brasileiros, a gasolina do Distrito Federal era a segunda mais barata. E, de alguma forma, a gente gerou uma inflação que é a segunda mais alta. Isso é justamente por conta desse valor, que é um valor absoluto, né?
que acabou gerando um percentual maior acima em relação ao que era antes. Qual é a tendência em relação à gasolina? Eu vou mostrar daqui a pouco o gráfico da gasolina, mas a tendência em relação à gasolina é que ela ainda sofra, ela ainda sofre alguma variação positiva ainda em agosto, tá? Porque essa mudança de alíquota se deu dia 20 ou 21 de julho, então foram só 10 dias, ainda tem um processo de acomodação aí em agosto. 12 meses, variação do IPCA em 12 meses, o que se destaca aqui é saúde e cuidados pessoais. Quando a gente está falando de saúde e cuidados pessoais, a gente está falando de plano de saúde. Despesas pessoais, a gente está falando de empregado doméstico e cuidados pessoais, cabeleireiro, manicure. E quando a gente está falando de habitação aqui, a gente está falando de aluguel e condomínio. Tá? Esses são os 3 destaques que a gente tem na variação em 12 meses. A gente pegar aqui artigos de residência, que teve uma das variações positivas no mês. No acumulado em 12 meses, a gente está com uma deflação de 2,31. Isso é móveis e é aparelhos eletroeletrônicos. IPCA combustíveis aí em 12 meses, variação dos combustíveis em 12 meses, Brasil. A gente tinha terminado em junho com uma queda no Brasil acumulada de 4,89, no Brasil não, em Brasília. E a gente está agora com uma queda de 3,88. Claro, essa mudança aqui de direção ela vem justamente por conta desse aumento das alíquotas, mas não foi suficiente para rebater todo o movimento de queda que a gente tem tido ao longo do ano. Né? Lembrando aqui, esse gráfico que eu mostrei no mês passado, lembrando aqui que essa queda que a gente tem, esse descolamento que a gente tem aqui entre Brasil e Brasília é justamente a intervenção do CAD, né? Quando há a intervenção nos cartéis de Brasília aqui dos postos de gasolina. Utilizando a classificação do Bacen entre preços administrados, preços livres, monitorados ou administrados são aqueles que, de alguma forma, o governo regula, tá? Ou cuida, né, com um carinho maior, vamos colocar assim. Que a gente está falando aqui de plano de saúde, que é regulado, gasolina, que é regulado, energia elétrica, gás, etc. Comercializáveis são aqueles produtos que podem ser vendidos, tanto produzidos e vendidos na região ou fora da região, exportáveis, etc. Ou seja, tem uma concorrência muito maior em termos de agentes, né, tanto de demanda como de oferta. E os não comercializáveis são aqueles justamente que são comercializados em nível local. Quando a gente vê esse resultado aqui, a gente vê que o maior peso dentro da inflação mensal foi de produtos não comercializáveis. E aqui a gente está falando de passagens aéreas, porque a passagem aérea para Brasília é específica para Brasília, então você não tem uma concorrência, né, nacional. E a refeição fora de casa, a alimentação fora de casa, lanche e refeição, que é o que também tem pressionado esse resultado aqui da inflação de não comercializáveis. Dos monitorados, a gasolina, né, e a tarifa de energia elétrica, que teve mudança de bandeira tarifária, e que esse mês vai entrar de novo, agora é bandeira vermelha, vai ter um aumento de novo. E o que é interessante é a gente pegar o comercializáveis, que justamente são aqueles produtos que têm uma maior gama de concorrência, e a gente vê que, ao longo do ano, ele está bem sempre em volta do zero, né? Não tem uma variação. Isso daqui mostra justamente essa situação de, tanto da gente estar numa situação de crise, né, que acaba não permitindo a gente ter um aumento de margem dos produtos, mas também isso mostra um resultado de concorrência, que se eu aumento meu preço e meu concorrente não aumenta, ele vai vender tudo, então eu também não posso aumentar, né? E isso esse segmento tende a ter preços que são um pouquinho mais estáveis. Falando em INPC, lembrando, é o índice que utiliza uma cesta de consumos para famílias que recebem de 1 a 5 salários mínimos, ou seja, tem uma modificação importante aí quando a gente está falando de transporte, habitação, alimentação, eles tendem a ter um peso maior dentro dos gastos. Brasília teve um aumento de 0,08, enquanto o Brasil teve um aumento de 0,17. Razão disso,
Novamente, entra aqui no Brasil, você tem um peso muito grande da energia elétrica, na parte aqui de habitação. Tá? E na parte de alimentação, tem uma diferença também, que o Brasil tem mostrado uma redução da alimentação, principalmente no domicílio, enquanto Brasília tem mostrado um aumento da alimentação fora de casa. O destaque aqui no mês, novamente, saúde e cuidados pessoais, com 0,63% de variação no mês. Isso vem da forma de cálculo do plano de saúde, que a gente tem um aumento regulado uma vez por ano, e isso é, de certa forma, diluído mensalmente ao longo dos 12 meses. Isso faz com que sempre, inevitavelmente, saúde e cuidados pessoais e os planos de saúde eles acabam tendo sempre um percentual positivo aí todos os meses. Mesma coisa acontecendo quando a gente fala de despesas pessoais e empregado doméstico, que a variação do aumento do salário mínimo também é diluída ao longo de 12 meses. Em 12 meses, o que se destaca são transportes. Aqui entra, como a gente já bateu na tecla algumas vezes, em Brasília, o aumento da tarifa de ônibus urbano, do transporte público urbano, que aumentou bastante, 25% em fevereiro. Saúde, cuidados pessoais e habitação. Saúde, cuidados pessoais, planos de saúde e habitação. A gente está falando aqui de aluguel e condomínio, que, apesar da crise, tanto no mercado imobiliário, a gente, incrivelmente, tem tido uma tendência aí de elevação de preços. Bom, acho que é isso, Como considerações gerais, então, a gente teve uma inflação. Ano passado, a gente teve uma deflação. Ano passado, não, perdão. Mês passado. A gente pode falar que houve a inflação, essa inflação vem dos planos de saúde em saúde e cuidados pessoais, alimentação e bebidas, que é alimentação fora de casa, e despesas pessoais, que são os itens de cuidados de serviços pessoais. Os itens que pressionaram a inflação brasileira, que foram combustível e energia elétrica, aqui em Brasília tiveram algum equilíbrio. Na questão da gasolina, quando a gente está falando de transporte, apesar de ter tido aumento da gasolina, a gente tem uma redução de preços de automóveis novos, automóveis usados e motocicletas, isso tanto para o IPCA como para o INPC. Isso, de certa forma, balanceou esse aumento dos combustíveis. E quando a gente está falando de energia elétrica, a gente teve um aumento da energia elétrica, mas no início do mês de julho, a Petrobras reduziu o preço do botijão de gás. E isso também balanceou como resultado final aí os combustíveis e energia residencial. Tá? Acumulado em 12 meses de 1,50, no ano é de 1,51, acima da inflação brasileira. Em 12 meses, 3,79, também acima da inflação brasileira, porém abaixo da meta para o Brasil, de 4,5. E é basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigada, gente. Muito obrigado, Clarissa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Começando mais uma semana. Vamos ver agora o que aconteceu na nossa SEASA, no mês de julho. Bom, sei que eu faço parte da raça dos economistas e a gente não suporta dar uma notícia boa, Aí basta ter tido um mês de deflação, aí vai um monte de economista na televisão falar dos riscos da deflação contínua, sobre o incentivo à produção, ao consumo, geração de renda. Sabe? Você fala, pô, eu esperei tanto para ter uma deflação, aí quando tem os caras falam que é ruim, está aí a SEASA ajudando. A gente teve 5,5 para ajudar a peteca a não cair. Esse foi o nosso resultado médio para o mês de julho, composto pelos nossos 4 grupos aqui de campeões, as frutas, avançando com 3,98, quase 4% de aumento, Os legumes com 9%, e do outro lado, do lado esquerdo, a queda das verduras de 6%, dos ovos de 3,4%, dando esse total aí de 5,5%. Por enquanto, nós estamos aqui no mês de julho, num ano que está sendo atípico em comparação com os 2 anteriores, Julho ainda se bebia desse meio do ano que a gente tinha uma deflação típica,
pode perceber que até 2015, que caiu pouco em julho, ainda era queda. Esse ano a gente teve um avanço. Vocês vão ver que a participação aí do grupo das frutas e dos legumes é que foi definidor desse resultado, principalmente as frutas. Está aí em gráfico para que a gente possa ver aí bastante nítido que a curva que desceu antes, ela subiu antes também, aqui no nosso nível médio de preços, né? nosso índice. Essa é a composição padrão que eu sempre lembro, 91% está nesses dois grandes grupos aqui, de frutas e legumes, e os outros 9% entre verduras, ovos e grãos, que basicamente é verduras e ovos, né? Em pontos percentuais, quando a gente observa em percentagem, né, a maior variação percentual foi de legumes, ali no 9%. Mas ainda assim, por conta do peso na cesta, as frutas venceram em intensidade aqui. O avanço foi basicamente dividido aqui, ainda que o avanço em percentual tenha sido menos da metade, né, no grupo das frutas do que no grupo dos legumes. Assim é que resulta o nosso avanço de 5,5%. As pobres verduras aqui, elas não foram nem arranharam o nosso resultado no mês. Aí estão as maiores variações dentro de cada grupo. Liderando aqui no grupo das frutas, nós temos o limão, com quase 40% de aumento, manga com 23%, abacate com 19,4%. A gente teve alguns produtos que divergiram do resultado do IBGE. Sempre lembro que nós analisamos o mercado atacadista, né? O IBGE vai a varejo, e também a nossa cesta tem composições e pesos diferentes, né? Quando o IBGE fala de mamão, a gente não sabe se ele está falando de mamão formosa, de mamão papaya. Aqui a gente faz essa distinção. E são produtos completamente diferentes, nichos completamente diferentes. Mesma coisa das uvas, né? A gente especifica a variedade que está sendo analisada, né? No caso aqui da banana e do abacaxi, foram os heróis da economia aí do setor de frutas e tiveram quedas aí de 14,7% e de 33%. No setor de legumes, o tomate avançando 48,5%, quiabo, pepino com 44,38%, e outro carro-chefe aqui, a cebola, com 37,5% de avanço. Do lado de cá, nós temos a batata, que é um outro produto muito importante, balanceando isso aí, mas ainda não foi suficiente para evitar o avanço de 9% do grupo. Setor de verduras, setor que tipicamente oferece queda de preço nesse período do ano, né? O pesão aqui do grupo, couve, repolho e as alfaces aí, com entre 4% e 18% de queda. A couve-flor insistindo em estar lá no aumento. Quem gosta de comer o seu creme de couve-flor está tendo que pagar um pouquinho mais caro por ele, né? Durante o frio é gostoso, né? É uma das poucas verduras que a gente consegue manter o consumo durante o ano inteiro. Que quando o frio pega, ninguém se anima muito em comer uma salada de alface com repolho, né? Para combater o frio. Os ovos têm sido um grupo que tem se comportado com relativa estabilidade durante esse ano, né? E a gente notou que a demanda para o mês, porque, bom, a gente sabe que no meio do ano, com as férias, a demanda cai bastante, o fator climático também impacta sobre o consumo. No entanto, dessa vez, os ovos sentiram essa queda de consumo aqui, e houve essa queda média entre essas duas variedades de ovos aí de 3,4%. O próximo slide só visa recapitular, né, que as frutas aumentaram praticamente 4%, os legumes também avançaram em mais de 9%, as verduras caíram aqui 6%, os ovos e grãos em torno de 3,4%. O que aconteceu? Esses produtos aqui, limão, manga e mamão formosa, eles tiveram sua maturação atrasada por conta do frio que tem tido aí de forma generalizada no país, né? E o abacate entrou em entre safra.
né? A queda aqui da banana prata vem ocasionada também por conta, especialmente, da demanda, né? O abacaxi, por outro lado, houve uma grande entrada do produto e acabou impactando aí de forma até forte, né, o valor de mercado deles lá no entreposto. Já no grupo dos legumes, aqui em se tratando de tomate, quiabo, pepino e berinjela, também tiveram produções reduzidas. E, muito especialmente no caso do tomate, essa maturação também ocorreu de forma atrasada. Então, olha lá o que resulta. Resulta quase 50% a mais do produto. Mas também o tomate não está naquele jeitão do tomate que ele gerava notícia, né? Eu sempre gosto de lembrar de apresentadora de televisão com colar de tomate, né? Fosse isso os colares dela, né? Mas tudo bem. Dessa vez aqui ela está feliz que a cotação do tomate dela está subindo, né? Ela deve ter parte da riqueza dela investida em tomate, devido ao que eu já disse, o frio intenso. Já a batata aqui, a produção local tem feito com que o produto esteja alcançando aqui patamares mais baixos. No caso das verduras, são dois fatores que contribuem tipicamente para essa queda, né? Baixa demanda, boa produção. Isso aí faz com que os nossos produtores de verduras já saibam que esse período é um período de preços mais baixos. Então, eles têm que realmente, às vezes, sobreviver esse período, né? Como eu já tinha adiantado, ovos e grãos aqui, os ovos têm me dado pouca notícia e, basicamente, é essa questão, a demanda que foi mais reduzida. O que tende a impactar o mês de agosto? Fim do frio intenso, vocês já estão sentindo, né? A mulherada já está tendo que guardar de novo as suas botas, né? Seus casacões, porque Brasília o pessoal gosta, né? Brasília ventou um pouquinho mais, a mulherada já troca os vestidos pelas calças e camisas, né? E blusas e casacos, e os homens continuam com a mesma roupa o ano inteiro, né? Não tem diferença. Fim do frio intenso, retorno às aulas, esse período de seca, né? E esse catalisador aqui, essa limitação de irrigação, é que vão ditar aí o mês de agosto, né? Já esses três produtos aqui, ó, quiabo, maxixe e berinjela, tende a manutenção de preços em patamares mais elevados, ainda influenciados pelo prejuízo ainda das condições climáticas do mês de julho. Porque a gente sabe, né, que um dos riscos da produção agrícola é isso, você planta hoje para colher no futuro, né? Então, você vai colher amanhã, resultado das condições de hoje ainda, né? Por isso que esses caras que investem, que plantam, que produzem, são os caras que a gente merece, que merece o nosso respeito, né? Eu aprendi isso só depois que eu fui trabalhar na Ceasa. Mas isso aqui é arriscado, é um negócio de muito risco mesmo. Temperaturas mais elevadas tende a excluir aquele problema da maturação, que influenciou produtos como tomate, manga e mamão. A entrada do período da entre-safra também da banana nas suas variedades prata e nanica dão a elas aí o viés de alta, certo? E por último aqui uma notinha que a gente também por entrevistas pôde captar, é que esses ventos fortes dos últimos dias, aí, principalmente no mês de julho, ventou bastante, prejudica a produção de chuchu. Na sua floração, né, é arrancada aquela floração do chuchu e acaba que a produtividade diminui, coisa também que a gente nem pensa, né, que pode provocar. Então, esse produto ainda segue com viés de alta. No mais, gente, é isso. A gente segue para a discussão. Eu sempre gosto de lembrar, coisa que eu já citei, né, que eu estou tratando aqui de mercado atacadista, e a nossa cesta é composta de 66 itens que são divididos nos grupos de comercialização de acordo com peso e importância no nosso mercado. Agora podemos seguir para a discussão. Muito obrigado pela atenção, gente. Vamos recompor a mesa. Clarissa, por favor. Melhor por fora. Passa, para não te derrubar.
Obrigado. Vamos dar, então, sequência, não é o nosso evento. A gente normalmente começa com perguntas ou comentários dos nossos colegas da imprensa. Eu queria agradecer aqui a presença da Cibele, da Agência Brasília, e do João, da EBC. Pergunto se vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta, ficou alguma dúvida. Não? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre os dados apresentados aqui hoje da situação da inflação no DF? Bom, nesse caso, então eu acho que a gente... eu não sei se alguém da mesa quer fazer algum comentário sobre alguma particularidade dos dados. Clarissa quer chamar atenção para algum outro ponto, mas eu entendo que a apresentação foi autoevidente, não restam muitas dúvidas sobre a situação atual que a gente vivencia no DF, com relação à inflação. E, nesse caso, então, eu considero que a gente pode encerrar essa atividade de hoje, lembrando que no começo, não é isso, do mês que vem, mais ou menos nessa data, não é isso, Larissa? A gente traz de novo o nosso acompanhamento sobre a situação da inflação. Você quer fazer... Eu vou devolver a palavra para você, Nilva, que aí você pode fazer também outros informes e convites, tá bem? Então, já vou te passar, tá? Muito obrigado a todos e boa tarde.